Dentre os questionamentos que o Instituto Empresa faz e fez junto ao Ministério Público Federal e à CVM, está o questionamento de que a empresa teria feito um cenário mais otimista no encerramento da RJ e que esse cenário mais otimista no encerramento da RJ ele é contraditório ao pedido de tutela antecipada para proteção contra vencimentos de dívidas. O Instituto anexou um laudo dizendo que havia um estudo feito demonstrando a viabilidade da operadora e isso tem uma inconsistência alarmante em relação aos dados oferecidos à Justiça para a obtenção de uma proteção de tutela cautelar. O representante dos acionistas recupera afirmações de dezembro do ano passado do presidente da Oi, Rodrigo Abreu, de que a empresa estava saindo da recuperação judicial com uma redução de dívida, considerando a dívida líquida, de 18 para 18 bilhões de reais. Segundo a entidade, as declarações geraram aos investidores ânimo de compra do papel. Ambos, o laudo feito por uma empresa independente, assim como as declarações do presidente, geraram nos investidores novo ânimo e a decisão de ampliar a aquisição de ativos da empresa, bem como de não realizar vendas do papel. De maneira que, se os contornos fossem diversos e talvez mais realistas, os comportamentos poderiam ter sido outros. O laudo que eu estou me referindo foi o laudo feito pela Lix Contadores Associados, a pedido do Ministério Público Federal e da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para demonstrar a viabilidade econômica da Oi de honrar as suas obrigações até 2026. Esse laudo atestou que a operadora teria um caixa de 11 bilhões de reais, enquanto as obrigações a vencerem em 2023 seriam de 8 bilhões de reais. E concluiu que a Oi reunia as condições econômica-financeiras para honrar as obrigações do plano de recuperação judicial e do aditamento Vicendas nos próximos 3 anos. O cenário demonstrado pela empresa agora foi diferente, argumentou o Instituto Empresa, mencionando que a própria operadora reportou existir aproximadamente 29 bilhões apenas em dívidas financeiras no período de tutela de urgência cautelar, antecipada na semana passada. Esse pedido acabou caindo como uma bomba do mercado, surpreendendo a todos e provocou fortes volatilidades por medo, receio do Grupo Oi fazer um novo pedido de RJ. Pedido de RJ que o André Jacuzzi, há tempos atrás, já tinha um vídeo dele circulando dizendo que a Oi iria pedir uma nova RJ. Isso é informação privilegiada. De onde o André Jacuzzi recebeu esta informação? Quem passou essa informação para ele? Quem? De onde saiu? Só pode ter saído da Oi, óbvio. Uma informação dessa sai de onde? Da Vivo? Da TIM? Da Claro? Da Algar? Sai de dentro da empresa, que sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer, óbvio. Essas coisas é que eu tenho batido na tecla que precisam ser investigadas, porque a Bolsa de Valores precisa ser transparente. Não podem ter águas turvas, tem que ser águas límpidas, como as de Fernando de Noronha. Límpidas, com alta visibilidade. Assim tem que ser a Bolsa. O que não for assim está errado. E nós não podemos nos conformar com o que está errado. O brasileiro não tem esse hábito, temos que nos sacudir, temos que nos inconformar, ficarmos inquietos, buscar quem pode nos ajudar. Por isso, provocamos o Instituto Empresa e por isso o Instituto Empresa protocolou, no dia 8 de fevereiro, uma ação contra a Oi, pedindo ao Ministério Público Federal e à CVM investigação. Claro, porque se a empresa não esclarece, precisa ser investigada. Se a empresa não está sendo transparente, precisa ser investigada. Se ela não dá de boa vontade as informações ao mercado e aos acionistas, precisa dar judicialmente aos órgãos reguladores, aos órgãos de fiscalização. Sim, porque quando você abre capital na Bolsa de Valores,
você tem sócios, você tem acionistas e é sua obrigação esclarecer. Se você não entender isso, está presidindo uma empresa de capital aberto, pula fora, porque você não entendeu qual é o seu papel enquanto presidente de uma empresa de capital aberto. Ah, eu não quero dar satisfações. Beleza, tira a empresa da bolsa, aí a empresa fica capital fechado. Uma empresa de capital fechado não precisa dar esclarecimentos a acionistas porque ela não os tem em capital aberto, né? Pode ter sócios, mas sócios internos e que se conversam e que se acertam mediante outras vias, né? Mas no caso, quando você abre capital, aí você precisa dar muito mais satisfação do que uma empresa de capital fechado. E o caso é que a Oi é uma empresa de capital aberto, então ela deve muita satisfação, não é pouca não. Até porque é uma das maiores bases acionárias de pessoas físicas, né? Então ela deve muita explicação. Então, temos aí esse problema, é isso que a gente vem batendo nessa tecla nos últimos dias, e entendemos que estamos no caminho certo, né? Vimos aí discrepâncias, vimos conflitos, diversões e achamos que precisam ser esclarecidos. Precisam ser esclarecidos. Algumas pessoas me perguntaram, Clóvis, se a Oi tiver problemas, se a Oi falir, isso vai gerar consequências para a Vital? Claro, claro que sim. A TIM, por exemplo, deu uma declaração agora, o presidente Alberto Griselli, dizendo que está prevenida quanto a um eventual transbordamento da crise da Oi para a Vital. O senhor da TIM declarou no dia 10 de fevereiro que a empresa não está preocupada com eventuais problemas que a crise na Oi possa gerar a Vital, com quem tem acordo de uso de rede neutra para venda de banda larga por fibra no varejo. Segundo ele, o contrato de uso de rede da Vital é seguro, pois não traz obrigações de ocupação de rede. O modelo é pague o que usar. As implicações de uma nova recuperação judicial da Oi nesse momento são pouco relevantes para nós, porque temos um acordo sem compromisso com a Vital. Acabamos de lançar um piloto, estamos ainda numa fase muito inicial e não temos nenhuma preocupação. A Vital tem a Oi como sócia, a matéria de sócia minoritária não. Quem tem 30 e poucos por cento não é um minoritário, é um sócio relevante, né? Minoritário são pessoas que têm menos de 5%. Acima de 5%, todo mundo é relevante, inclusive porque pode ter assento nos conselhos, nos comitês da empresa. Então já é relevante. Então não sei por que insistem em dizer que a Oi é minoritária. Não, é um sócio relevante, essa é a palavra correta, né? Embora eles continuem errando, e acho que é de propósito, porque não pode ser ignorância. E aí, o que eu queria destacar é isso, é de que sim, um problema envolvendo Oi novamente e uma possível falência de Oi, caso isso se materializasse, atingiria a Vital, sem sombra de dúvida, inclusive porque muito do que tem de infraestrutura aí de fibra ótica na Vital está na Vital por conta da presença da Oi. A Anatel deixou isso muito claro, que só estava aprovando a operação da Vital por conta da presença relevante da Oi, que se não fosse isso, a Anatel seria muito mais rigorosa em analisar o caso da Vital, ok? Então, não existe essa coisa de uma situação de derretimento da Oi, de complicação, de uma eventual falência, não bater na Vital. Bate forte, entendeu? Não é pouco não, bate forte. Mas, Clóvis, você acredita na falência da Oi? Não, não acredito. Mas é porque me perguntaram, então eu estou aqui respondendo, entendeu? Me perguntaram, eu estou aqui respondendo. Falando na Vital, a Vital vai fazer aí 4 milhões de home pass com fibra no ano.
ou menos que em 2022. A Vital está dando uma pisada de freio aí também no seu planejamento, né? Vamos lembrar que havia um plano estratégico, que nunca mais se falou sobre isso, que haveria investimentos até 2025 de 30 bilhões de reais. Esses investimentos, muita gente entendeu que era o BTG que ia botar 30 bilhões. Isso nunca foi dito, né? Isso aí foi coisa de gente principiante, né? que não entende lufas de empresa. O que ficou claro, que depois foi dito e reafirmado inúmeras vezes, é que isso era a capitalização da Vital. Ora, como se faz a capitalização de uma empresa? Mediante fluxo de caixa, né, de venda dos seus produtos e serviços, geração de receita e reinvestimento e captação de recursos. Ah, sim, o BTG, enquanto dono, poderia colocar recursos? Sim, mas seria um empréstimo, né? Não seria doação, não existe isso, gente. Então, tem pessoas que são muito primárias do ponto de vista de raciocínio do universo empresarial. Precisa parar para analisar com mais calma as coisas, porque entende tudo muito errado. Então, desses 30 bilhões, a Vital já captou aí em torno de 13 bi e pouco desses 30 bi. Já tem captado mediante aporte de um fundo, dois fundos de investimentos, mediante captação junto a bancos, né? E vamos lembrar que a Vital encerrou o ano passado com 5 bilhões de faturamento, dos quais a metade do seu faturamento, quem botou lá dentro foi a Oi, 50%, né? Então é isso, mas ninguém está falando mais deste plano, e o que a gente está tendo notícias é de uma pisada de freio, né, tendo um volume menor de expansão de casas passadas. Isso é ruim porque vai comprometer o planejamento. Então aquele planejamento de 2025 de dobrar de tamanho talvez não seja alcançado, E se a Vital não alcançar aquele número, provavelmente também a Oi não dobrará de tamanho na Oi Fibra, porque são planos casados. Então, para a Oi Fibra dobrar de tamanho, a Vital precisa dobrar de tamanho também, né? Então, em 2022, a Vital encerrou o ano com 5 milhões, tendo conseguido passar, né, 5 milhões de casas passadas com fibra. Encerrou 2022 com 20 milhões de casas passadas. 20 milhões de casas passadas. Eles declararam recentemente, na apresentação de resultados, agora no dia 3 de fevereiro, de que a empresa está fazendo ajustes finos de equilíbrio e de otimização de recursos, mas destacando que não há mudança no plano de curto e médio prazo da operadora neutra. A Vital tem meta de alcançar 34 milhões de casas passadas até 2025. Está com 20, ou seja, faltam 14 milhões. E se vai ter uma projeção de 2023 de 4 milhões de casas passadas, vai ficar para 2024, 2025 outras 10 milhões, né? 5 milhões por ano. Então seriam 4 milhões de casas passadas em 23, 5 milhões em 24, 5 milhões em 25 para conseguir chegar na meta de 34 milhões de casas passadas. Então tome nota desses números, isso nos interessa, porque se isso foi dito, isso foi planejado, isso foi colocado no planejamento, precisa ser executado. Planejado, executado, planejado, executado. É isso que nos dá credibilidade. Se isso acontecer, a Oi vai chegar lá em 2025 com 8 milhões de casas conectadas, né? Então precisamos ter esses números no nosso radar. Segundo se apurou no mercado, outras empresas também estão pisando no freio, como é o caso da Brisanet, da Aloha Fibra, que anunciaram uma redução do número de casas passadas para 2023, certo? Então esses são alguns números que a gente tem aí. Pois bem, fiquemos atentos e acompanhando todo este operacional. É isso que a gente faz aqui no nosso estudo de caso. A propósito, assine a nossa seleção de empresas. Assine porque você vai ter um acompanhamento mensal com os nossos estudos de cenários, probabilidades, e as empresas que eu estou investindo, momentos de entrada, estratégias, e isso vai servir de referência para os seus estudos e para que você chegue às suas estratégias também. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.